Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você sempre conosco, a partir da 1h30 da tarde, com programa ao vivo, reprise às 8 da noite, acompanhando conosco as personalidades da região, personalidades do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas para discutir, debater, aprofundar junto com você os temas importantes do nosso dia a dia, a pauta regional e, claro, os assuntos que têm a sua relevância de nível nacional também. Nessa edição do Painel Regional, estou com prazer aqui recebendo Pedro Gouveia, vereador do PMDB de São Vicente, ao lado dele o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e também conosco aqui pela minha direita, o advogado e comentarista habitual aqui do painel, Manuel Rogério. Manchetes dos jornais que fazem a parceria aqui com o Painel Regional, é o caso do DL, Diário do Litoral, circulando aí por toda a cidade, por toda a região metropolitana, traz aqui na capa, Grande Rio é classificada em 7º lugar. E ao lado aqui, para cá não, para cá, tá certo? Tem a foto da Estação Primeira de Mangueira, campeã do Carnaval 2016, né? No Carnaval do Rio de Janeiro, tá certo? A Escola de Samba de Santos, a Escola de Samba que homenageou o Santos, a Grande Rio ficou em 7º lugar. Pedro Gouveia recebe aqui, o Santana também. O Rogério ganha também a edição de hoje do Jornal Diário do Litoral. E manchetes também do Jornal da Orla, que circula em formato tabloide por toda a cidade, por toda a região nesta quinta-feira. Grande Rio rebaixa a riqueza da história da cidade de Santos. Aí, como muitas críticas, né, foram disparadas contra a escola, né, porque deixou de apresentar na avenida uma série de questões importantes aqui da cidade de Santos, uma série de locais aqui da cidade, não é? E de personalidades aqui da cidade de Santos, não é? Bom, agradecendo e cumprimentando os companheiros de bancada dessa edição, Pedro Gouveia. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Prazer é nosso, sempre, né, muito bom estar presente aqui, podendo compartilhar com os telespectadores as novidades da nossa São Vicente e de todas as cidades aqui da região. Muito bem, Marcos Santana, obrigado pela presença também. Um pouquinho ácida a manchete do Jornal da Orla ou não? Na verdade, não. Se você considerar quem assistiu o desfile e tinha uma expectativa muito grande em relação a ver a cidade retratada na mais importante passarela do samba do mundo, ficou realmente frustrado, né? Eu até convido as pessoas a lerem o Jornal da Orla dessa quinta-feira, que traz mais detalhes, mas eu posso adiantar aqui que o enredo em si, a apresentação que a Grande Rio apresentou no Rio de Janeiro, parece que foi resultado de uma pesquisa às pressas no Google, porque muita coisa importante na cidade de Santos foi deixada de lado. Se concentrou-se muito no futebol, Pelé e Neymar, que na verdade deram o cano, né? Cada um com os seus motivos perfeitamente compreensíveis, mas não participaram do desfile. E muitos aspectos da história de Santos, lugares importantes, o maior porto do Hemisfério Sul não foi retratado no desfile, o Jardim da Praia de Santos, que é o maior, que está no Guinness Book, o Centro Histórico de Santos, personagens muito importantes, como Brás Cubas, o fundador da cidade, Pagu, Plínio Marcos, o rei Momo do Carnaval Santista, que é o rei Momo mais longevo da história do Brasil, de todos os carnavais brasileiros, o rei Momo Valdemar foi o que teve maior reinado, era o rei Momo de Santos. Quer dizer, uma série de aspectos deixaram de ser abordados, e com isso daí a cidade perdeu a grande oportunidade de ser apresentada para o mundo, já que as pessoas conhecem a cidade de Santos por alguns clichês, né? O Santos Futebol Clube, né? A música dos Mamonas Assassinas, que pouco tem a ver com o Santos, né? A Estrada de Santos do rei Roberto Carlos, quer dizer, alguns clichês aí foram ressaltados que não correspondem à verdadeira imagem da cidade. Quer dizer, no meu entendimento, perdeu-se uma grande oportunidade de apresentar Santos de uma maneira mais vigorosa, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Ontem aqui no painel regional, com o Cassione, o vereador Banho, o Heraldo, a gente também falou muito sobre esse tema e a conclusão foi a mesma que você apresentou aí, viu, Santana? Mas acho que valeu pela manter a cidade na mídia durante tanto tempo e, como eu falava antes da abertura, né?
5.600 municípios brasileiros, né? Quantos deles já tiveram a oportunidade de ter a história contada por uma escola de samba do Porto da Grande Rio, né? No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro? Pouquíssimas, né? Santos agora faz parte delas. Agora, realmente, o que a escola apresentou deixou muito a desejar por tudo isso que o Marcos Santana disse agora há pouco, por tudo isso que a gente debateu no programa de ontem aqui no painel regional. Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde especial aos nossos telespectadores, aos componentes da mesa. E eu quero dizer em relação a isso, Boturão, que a Grande Rio não falou, mas aqui no seu programa tem tudo a ver com o que eu vou falar, que é a questão que a pátria ensinei, a caridade e a liberdade. É um lema de Santos e isso foi esquecido nem no enredo, nem no tema especificamente que foi colocado na avenida. Mas essa questão de carnaval, eu sou muito leigo para falar de carnaval, eu penso que é difícil para um gestor público, na frente, né, comandar a cidade, tomar decisões. E eu sempre vou postular a favor daqueles que tomam decisões, seja certa ou errada. Eu prefiro que tomem decisão do que fiquem na omissão. Sem dúvida nenhuma. 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta aos companheiros de bancada desta edição do Painel Regional, pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone do Painel Regional, confira a gente em tempo real, programa encerrado você revê através do YouTube. E quem acompanha a sua participação e a nossa produção é, mais uma vez, a nossa Cibele Lima. Tudo bem, Cibele? Olá, Boturão, boa tarde aos convidados, boa tarde a você de casa, isso mesmo, estamos aguardando sua ligação ou se preferir, entre em contato através do nosso Facebook, será um prazer responder suas opiniões, ouvir suas opiniões, né, seguir as suas sugestões, estamos no aguardo. Ex-secretário de Turismo, ex-secretário de Cultura de São Vicente, já fez muitos carnavais, participou diretamente da organização de muitos desfiles, muitos carnavais, né? Conviveu com o pessoal das escolas de samba, que não é muito fácil, né? É uma brigalhada danada o tempo todo, principalmente na hora de você fazer você passar os resultados à população, enfim, a apuração dos desfiles, enfim. Como é que você vê essa polêmica toda aí, Pedro? Que, aliás, me permite, São Vicente foi tema de escola de samba em 2000. É verdade. Na celebração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, São Vicente foi tema. Exatamente. Boturão, para a cidade de Santos, nota 10. Para a Grande Rio, a gente pode dar uma nota mais baixa. Quem perdeu em mostrar um desfile muito mais rico foi a Grande Rio. A Grande Rio, ela poderia ter aproveitado muito mais as belezas de Santos, a história de Santos, todas as riquezas e tradição que Santos tem para mostrar e ainda vai sobrar para que consiga mostrar tudo num carnaval. Agora a iniciativa da prefeitura, da cidade, de emprestar o nome de Santos para uma escola de samba, fazer uma homenagem à sua cidade, nota 10, sem crítica nenhuma, todos estão de parabéns. Imagina a dificuldade de você conseguir convencer um carnavalesco de que você tem que mostrar outras riquezas a não ser as riquezas que eles decidiram mostrar. Você não consegue. É quase que impossível. Então a iniciativa, a gente precisa tirar o chapéu e dizer que Santos está de parabéns, com certeza. A Grande Rio poderia ter tido aí uma melhor escolha e com certeza teria uma classificação muito melhor do que um 7º lugar. Inclusive tem gente que, não, mas o prefeito, Secretaria de Cultura, ou não sei o que, podia ter... Como que vai? Não vai intervir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mundo é carnavalesco e acabou. Quem pode, às vezes, botar um dedo ou outro e tal, a diretoria, a presidência da escola, né? Mas aí é uma coisa interna, é muito difícil. Não é a prefeitura. O cara ganha uma nota preta por mês o ano inteiro para pensar o carnaval, viaja, volta, vira, enfim, é o responsável pela coisa. Aliás, viu, Boturão, não vai deixar que ninguém se meta. Eu, Boturão, até desconfio que o carnavalesco, alguns integrantes da escola chegaram a visitar a cidade, a apresentar o enredo, apresentar algumas fantasias, algumas coisas que teria no desfile, mas foi meio que, já vieram com o prato pronto, aí meio que
para me engano é que eu gosto, que já estava pronto ali, já era quase, acho que outubro ou novembro, quer dizer, se tivesse que fazer alguma mudança não daria tempo, então eles meio que fizeram fazer essa apresentação só para falar que apresentaram, porque na verdade não tinha condição nenhuma de fazer qualquer tipo de alteração. Então, quer dizer, a responsabilidade toda desse equívoco no enredo aí é toda do carnavalesco da Grande Rio. Sem dúvida nenhuma. Agora, só para completar isso, agora vai também da cultura do carnavalesco. Se ele deu um ênfase maior no futebol, porque a cabeça dele só pensa futebol. Se ele tem um nível cultural melhor, ele vai fazer uma pesquisa das riquezas da cidade, das riquezas culturais da cidade. Mas, enfim, isso é bem que vocês falaram. É uma coisa interna corporis, dentro da escola, que a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Mas acho que foi legal por um detalhe, né? Mexeu com a cidade. É verdade. Fazia tempo, né? Mexeu com a cidade, entendeu? A escola não mostrou na avenida o que o santista acha que é importante, né? E que para a cidade, né, a gente percebe que está muito além do futebol, muito além do Pelé, do Neymar. A cidade ela tem uma história para contar e o povo santista está brigando por isso. Então isso é muito importante também, essa discussão que está sendo Exatamente, feita. Esse é um ponto importantíssimo, porque despertou essa cidadania, essa questão de você lembrar das questões culturais da cidade, porque geralmente o santista ele trabalha muito, então ele fica meio alheio a todas essas coisas. E de repente, por conta dessa questão de escola de samba, se começou a se aventar, olha, temos riquezas, temos questões culturais importantes, temos pontos importantes da cidade para demonstrar para todo o Brasil e para o mundo. Muito bem, pegando esse gancho ainda, ô Pedro Gouveia, com tantos problemas, tantas dificuldades, enfim, que a cidade enfrenta, foi bom o Carnaval em São Vicente? O que você pode resumir aí? Boturão, mais uma vez a força do povo sobrepôs todas as dificuldades que a cidade vive nesse momento, por conta da falta de incentivo, de apoio da administração local. Então houveram lá os desfiles de bandas, blocos, que retrataram ali essa festa popular que é o Carnaval, e o principal de todos os blocos aí, o Babaianas, teve a oportunidade de ir às ruas. Infelizmente não teve aquela essência que foi o que sempre trouxe vida ao Babaianas, que é poder fazer um protesto de maneira pacífica, de maneira inteligente. Houve lá uma impossibilidade de um carro que retratava lá uma situação da cidade, que era o bilimóvel, era um carro com toda uma alegoria de lixos, ratos, que retratavam esse momento, né, da cidade de uma maneira cômica, de uma maneira onde as pessoas ali tentavam esboçar a sua revolta com a situação da cidade e não deixaram esse carro desfilar no bloco das Babaianas, fazendo uma sátira da situação que vive, que o Babaianas sempre teve isso. O Babaianas sempre foi, né, um bloco com 80 anos, o mais antigo do estado, e sempre teve esse tom de poder realmente fazer críticas de maneiras inteligentes e que não fosse de uma forma agressiva. E não deixaram que esse carro desfilasse, mas esse carro fez um sucesso, ficou parado ali na Praça 22 de Janeiro, todo mundo passava, queria tirar foto, guardou ali como recordação a foto desse veículo que estava caracterizado ali de uma forma que mostrava a revolta do Vicentino em relação aos rumos da cidade nesse momento. E o prefeito participou? Não, o prefeito parece que está viajando, eu vi alguma coisa, uma notinha, parece que ele está nos Estados Unidos, tal, foi viajar no Carnaval, não ficou na cidade, até porque não tinha nada na cidade, né? A prefeitura não fez absolutamente nada, não teve o Carnaval, não teve o desfile, enfim, ele deve ter ido, né, viajar por conta disso. E por que o carro não pôde participar da... Não deixaram. Disse que não havia disse que não havia uma autorização prévia para poder participar do desfile. Mas cumpriu lá o seu papel, as pessoas puderam ver o carro, puderam ali fazer as fotos, enfim, cumpriu ali o objetivo que as pessoas tinham em fazer, né, essa sátira e poder fazer com que houvesse ali a sua forma de manifesto, enfim, foi
cumprida a missão das pessoas que se propuseram a fazer isso. Bom, e pelo que eu entendi, então, o carnaval resumiu-se ao Babaianas, foi isso? O Babaianas é o maior bloco que tem, 50 mil pessoas foram às ruas, mas tem muitas bandas e blocos na cidade de São Vicente. Eu, quando fui secretário da Cultura, nós tínhamos lá quase 60 bandas e blocos que saíam nas ruas, nos bairros. Esse ano tiveram 20 e poucos, não chegou a 30 blocos e bandas. Mas houve ainda, por conta dessa força da comunidade, por força... Por que caiu tanto assim? Eles dependem tanto da ajuda do poder tem público? Que ter uma estrutura mínima, né? Uma estrutura mínima. Trio elétrico, policiamento, segurança, tem que ter uma logística ali para que isso consiga ser feito por parte da comunidade, ali nos bairros da cidade. Agora, viu, Boturão, se me permite, o carnaval, cada vez mais no Brasil, ele tem que ser tratado como um negócio para atrair público, gerar renda, emprego, movimentar a economia. Em São Paulo, nós vemos experiências muito exitosas em Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, que agora retomou com muita força o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Foi. Em São Paulo, até o prefeito de São Paulo fez uma conta interessante, que para cada R$1 investido na infraestrutura do carnaval, não só do poder público, mas dos patrocinadores, reverteu em R$40 na geração da economia da cidade. 40 vezes mais? 40 vezes mais, para cada R$1. E aí ele não fala em investimento do poder público, ele fala em investimento dos patrocinadores também. Então, quer dizer, o poder público cada vez mais ele tem que se empenhar em trazer esses investimentos, em organizar essa infraestrutura com relação à segurança, a questão da higiene, com instalação de banheiros químicos públicos, fiscalização do comércio, principalmente a segurança pública, né, para fazer com que os turistas tenham vontade realmente de vir para a cidade da Baixada Santista e fazer esse carnaval movimentar. Agora, isso que você falou, eu, por exemplo, li na Folha uma crítica muito grande em relação a isso, porque falar é fácil. Estão questionando da onde que o prefeito Haddad, sei que não é da nossa região, mas já que você tocou no assunto, tirou esses números. Pelo jeito, me parece fantasioso, parece que isso daí é uma estimativa do São Paulo Convention Visitors Bureau de São Paulo. Quer dizer, não é só o poder público que está fazendo essa estimativa. São os empresários, que é a verdade que o empresário não quer saber se é PT, se é PSDB, claro, se é socialista. Ele quer saber se o negócio dele vai bem, obrigado. Então, isso aí é uma estimativa do São Paulo Convention Visitors Bureau. Sim, mas que ele deu entrevistas dizendo que realmente aumentou o faturamento do município, trouxe dinheiro para o município, e me parece que esses dados foram muito questionados em jornais aí de grande gabarito. O que nisso tudo importa, né, que é a essência, é que o poder público não coloque os recursos próprios, claro, para poder fazer o carnaval, que seja ele no também. Desfile, seja ele de bandas ou blocos. Precisa buscar patrocinadores, precisa buscar as empresas para que elas coloquem os recursos necessários para se fazer uma festa sem problemas e sem custo para a municipalidade. O pessoal se liga muito, né, faz muito essa ligação. Carnaval com o desfile de escola de samba, né? Não sei se aqui para Santo, para São Vicente, para as nossas cidades aqui, Guarujá, enfim, se isso ainda é verdadeiro, se as bandas não tomaram esse lugar aí dos desfiles das escolas de samba, que, vamos dizer o que é verdade, não apresentam bons espetáculos, né? Não apresentam. Não, pelo contrário. Os espetáculos não são bons, são ruins. Eu falei ontem aqui, a principal escola de samba da Baixada Santista é a X9, campeoníssima do Carnaval de Santos, inclusive é madrinha da X9 paulistana. Esse ano acabou sendo rebaixado em São Paulo. A X9 aqui em Santos não tem quadra. Perdeu a sua quadra. A minha maior crítica, Boturão, em relação ao carnaval é exatamente isso. Eles só se preocupam no produto final. A partir do momento que eles entenderem que um carnaval tem começo, meio e fim, a gente vai ficar vendo esses problemas. Eles não têm quadra, eles não têm público, eles não têm hoje uma comunidade que participa. Eles muitas vezes têm pessoas que desfilam em 2, 3 escolas para poder dar quórum, para poder chegar no número mínimo exigido. Então é necessário que o carnaval seja trabalhado durante o ano inteiro, com oficinas de música,
de artesanato, de figurino, enfim, de tudo aquilo que é necessário para colocar o carnaval na rua, para chegar ao produto final. E eles esquecem disso. Então eles querem trabalhar lá 2, 3 meses e aí fazer um carnaval e apresentar um produto final. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no painel regional e em instantes a gente retoma aqui o nosso segundo bloco, a sequência do programa, né? Até já. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do painel regional, com o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente aqui com a gente, Marcos Santana, Rogério. E ainda para fechar esse tema do carnaval, algumas participações, perguntas, enfim, a Cibele esgota o tema para a gente entrar em outros assuntos, outros temas importantes ligados aí à região e mais especificamente a São Vicente, né? Cibele. Isso, Boturão. Olha, vamos começar pelo comentário do Milton, do José Menino. Ele comenta: a ideia de homenagear Santos foi ótima, porém a colocação do banha ontem foi muito verdadeira. As pessoas homenageadas é que estão erradas. Esse é o comentário do Milton. As pessoas homenageadas é que estão erradas. Mas, bom, é mais ou menos isso que a gente sentiu, né? A maioria dos santistas, e o que o reproduziu aqui o DL e o Jornal da Hora, né, Santana? Sim. Deram um destaque muito exagerado para pessoas ligadas ao futebol, ao Jairzinho. Jairzinho foi o furacão da Copa de 70, mas não tem vínculo algum com a cidade de Santos. Vínculo algum. O próprio pai do Neymar, que é de Mogi das Cruzes, uma essa coisa pegou assim. Muito, né? Essa deu no... Não tem, então, faltou muita conexão com a cidade aí, né? Pai do Neymar, de destaque na Marquês de Sapucaí, representando o quê, meu? O que é isso? Acho que uma pessoa para ser homenageada na escola de samba representa bem Santos e o que fez por Santos, Manuel Lourenço das Neves, provedor da Santa Casa por anos e anos e anos, e sem nenhum interesse cuidou desse hospital para a gente, para todos nós. 20 anos, né? 20 anos à frente da Santa Casa. Bom, tem uma série de figuras aí, lúcidas. Sim, você tem uma série, mas você tem razão. Mais alguma coisa sobre o carnaval? Não. A Maria José, do Boqueirão, pergunta para o Santana: visto que essas escolas de samba se desligaram da Liga, Santos tem estabilidade para manter o carnaval ou ele se enfraqueceu? Para deixar bem claro, eu não sou nenhum especialista em carnaval, eu sou mais um apreciador, né, um observador atento do que acontece na nossa cidade, que envolve a nossa cidade, mas eu acho que essa polêmica aí envolvendo as escolas de samba, mais para frente vai acabar chegando num consenso, não sei se uma formação de uma nova liga ou uma nova configuração da competição, mas fatalmente as escolas que hoje dissidentes vão chegar num acordo com a Secretaria de Cultura e o ano que vem vai ter um carnaval novamente. Eu posso só complementar? Eu penso que Santos se mostrou, pelo que eu estou vendo de discussão de carnaval, se mostrou que realmente gosta de carnaval. Tem toda uma estrutura para isso, tem um sambódromo na Zona Noroeste. Eu acredito que isso aí foi o tempero que faltava para reativar todo aquele carnaval de outrora que Santos sempre teve. É verdade. Bom, vamos virando a página aqui, né? E fazer uma pergunta aqui ao Pedro Gouveia. A última vez que ele esteve aqui, nos deixou bastante preocupados, né? Mais um pouco do que já estamos com a cidade de São Vicente. Com relação lá à rodoviária, alguma mudança? A rodoviária acabou sendo despejada lá por falta de pagamento de aluguel do imóvel? Qual é a novidade? Boturão, ainda não teve o despejo, mas a ação do despejo é questão mesmo, né, de dias aí para que isso aconteça, mas fica a nossa sugestão, mais uma vez, reforçando aí que o prefeito tome uma iniciativa rápida, levando talvez a rodoviária para o centro de convenções, mesmo que provisoriamente, faça ali uma reforma no centro de convenções, dê uma resposta para a população, prefeito. É o que a gente tem pedido. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica, se realmente a situação é difícil hoje financeiramente, se a prefeitura não consegue pagar aí as contas, a gente sabe que tem muita coisa em atraso, salário de funcionários, salário das pessoas terceirizadas, das creches, das escolas, área da saúde. Então, providencia uma solução caseira. Nós temos um centro de convenções lá, que aí fica mais uma sugestão também. Leva o poupa-tempo para o centro de convenções, dá uma atenção à população. Nós temos aí, o Estado colocou um poupa-tempo à disposição da cidade de São Vicente. A cidade precisa dispor de um local. Fica aí então o centro de convenções, já que, né, o prefeito virou as costas para o centro de convenções, aquele local está abandonado, destruído, faça uma reforma
e entrega de uma maneira digna para a população uma rodoviária e o poupa-tempo. Fica aí nossa contribuição, nossa sugestão. Bom, sem dúvida nenhuma, né? Do jeito que está o centro de convenções, não pode receber ali absolutamente nada, né? Sim. Precisa de uma reforma, limpeza geral, enfim, e a rodoviária, então, seria... Lá é o próprio público. Isso. Não vai pagar, Exatamente, não pagaria aluguel, né? Conseguiria aí tirar o peso do aluguel, já que não consegue pagar um aluguel de um imóvel que já está alocado há muito tempo, né? Sempre pagou o aluguel. Agora, de um tempo para cá, ele não consegue pagar. Mais uma das coisas que ele não consegue pagar. Uma péssima administração, a gente começa a sentir o reflexo exatamente nisso, de não conseguir cumprir as suas obrigações no mês a mês. Você citou no bloco anterior o carro que acabou não entrando no Babaianas, enfim, lá que falava mostrava os problemas do lixo, né, da sujeira pela cidade, enfim. Com o carnaval, com poucas bandas, não foram tantas bandas como tempos passados, mas sempre fica uma sujeira ainda maior, né? E aí, Pedro, como é que está essa situação lá? O prefeito vai limpar a cidade, não vai limpar a cidade? As pessoas reclamam muito. Reclamam muito, Boturão, reclamam muito, porque essa questão da zeladoria é uma questão automática, que no dia a dia você tem que dar respostas a essa questão da limpeza da cidade. Então, muito entulho, né, jogado pelas ruas, uma falta da presença do poder público traz esses problemas que nós temos visto hoje em todas as esquinas, em todos os bairros. Hoje a gente pode dizer que isso tem acontecido não especificamente em um bairro tal, hoje isso acontece em toda a cidade. Então a gente tem, né, pedido aí, eu tenho todas as quintas-feiras nas sessões, tenho apresentado lá 30, 40 indicações de pedidos de limpeza em determinadas ruas e bairros da cidade. Vira e mexe, a gente oficia esses pedidos exatamente por conta dessa cobrança que a população nos faz. E quem tem que resolver isso é a prefeitura, o poder executivo, aquele que tem a prerrogativa, aquele que tem a obrigação de executar esses serviços na cidade. Perfeito. Rogério, pois não? À vontade. Bom, eu queria, já que saímos da discussão do carnaval, entramos no pós-carnaval, entramos em discussões mais sérias, como os problemas que enfrentam São Vicente. Inclusive hoje, na madrugada, pela manhã, caminhando até de Santos até a praia de São Vicente, realmente eu fiquei observando, aquilo está em estado de abandono e é muito triste ver São Vicente do jeito que a gente está vendo. Agora, se tem alguma coisa que me chamou a atenção, não tem nada a ver com São Vicente, mas eu como advogado eu tenho que colocar isso aqui no programa, Boturão. E eu acho que o teu programa, ele se presta para isso, porque ele tem uma grande audiência. E o que eu vou falar é um fato que é digno de nota, a gente tem que chamar atenção para isso. Nós estamos prestes a ter o novo Código de Processo Civil entrando em vigor a partir de março. Ou seja, houve toda uma transformação até cultural, de cultura jurídica, que foi inserida nesse novo Código de Processo, Civil. E mesmo antes dele entrar em vigor, que ele está no prazo de vacatio legis, que é o prazo que foi estabelecido para a adaptação dessas novas regras para a sociedade, a presidente Dilma, cedendo à pressão do judiciário, já modificou, mesmo antes de entrar em vigor, uma lei que foi amplamente discutida por toda a classe jurídica e doutrinária, ela já modificou. Acabou de sancionar uma lei, onde que você teria uma ordem cronológica que deveria ser respeitada pelo juiz dos processos, ou seja, para julgar o meu processo, o dele ou o dele, qual vai ser primeiro? Vai seguir uma ordem cronológica e vai ter que respeitar essa ordem, sob pena de o juiz responder por isso. Modificou isso caiu, agora não é mais obrigatório, vai ser uma faculdade, não é mais obrigação, vai ser uma ordem preferencial. Então, preferencial não quer dizer aquela ordem rígida que deve ser obedecida. Fora isso, tinha sido estabelecido um exame de admissibilidade, que é aquele exame em que o juiz faz a verificação se o recurso está completo, se ele pode subir para o Tribunal Superior. Esse exame de admissibilidade não ia ser feito mais no Tribunal ACOR, que é o tribunal ou no juiz ACOR, que é aquele que está sendo recorrido, ia ser só feito em cima, no tribunal que está recebendo o recurso.
já modificou isso também. Por que modificou isso? Porque fizeram uma pesquisa e viram que quando o exame de admissibilidade é feito embaixo, que o exame não é recebido pelo juiz ou pelo tribunal, não remete para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, esses casos eram esquecidos. Ou seja, não havia aquele agravo de instrumento para forçar uma subida. O que eu vejo é uma insegurança jurídica, eu vejo começar a retalhar novamente um novo código que veio com uma nova roupagem, que tem um pensamento contemporâneo, que traz toda um arcabouço jurídico mundial, pegando as coisas boas, pincelando de cada país o que é de melhor para o nosso direito. E já se iniciou o retalhamento de todo esse novo Código de Processo Civil. Desculpa sair do tema, mas eu tinha que desabafar isso, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Ou seja, as pessoas vão ser, de maneira geral, então, serão prejudicadas, terão mais dificuldades. Não necessariamente terão mais uma dificuldade, mas você volta a tirar do código aquele rigor que exigia que a parte fosse beneficiada sem desequilíbrio, ou seja, a igualdade da justiça. Ou seja, se eu seguir uma ordem cronológica, se eu entrei com o processo... Não há privilégios, né? Sem privilégio, é isso aí. Que é sempre subjetivo, você nunca vai saber, nunca vai conseguir apontar, nunca vai conseguir provar. Muito bem. Santana, pois não? Eu acho que o Código de Processo Civil já está datado, né? A sociedade evoluiu muito ao longo de décadas e as regras não mudaram, ficaram antiquadas. Então essa revisão, essa atualização do processo civil é importante e é muito bom, bem alertado aí pelo advogado Rogério. Muito bem. Dando sequência então, perguntas, participações. Como é que estão aí, Sibeli? A Cláudia, de São Vicente, pergunta para o Pedro Gouveia: se você for eleito, o que você fará pelas escolas municipais? Bom, primeiro é bom a gente pontuar como é que vão as escolas municipais aí, que situação estamos atravessando. A eleição está lá na frente ainda. Eleição é um negócio que, embora já seja esse ano, nós tenhamos um grupo na cidade que tem trabalhado, pensando numa cidade melhor, mas a gente hoje, né, tem se deparado com uma situação na educação de São Vicente muito ruim. Primeira coisa que a gente tem feito uma crítica muito grande é sobre a questão de que os recursos do Fundeb, hoje eles não são aplicados na educação. O Fundeb é um recurso que vem para você aplicar diretamente na educação. E indiretamente o prefeito ele acaba usando de manobras que coloca esse dinheiro em outros lugares e não na educação. Nós deveríamos de ter uma tranquilidade em relação à educação, por conta dos recursos que vêm para São Vicente. Ao longo de um ano, entra nos cofres da prefeitura cerca de 160 milhões por ano, ou seja, daria para fazer uma educação de primeira, daria para a gente ter as crianças todas dentro das escolas, dentro das creches. Hoje as escolas, elas não funcionam como deveriam funcionar. A gente está voltando às aulas na segunda-feira agora, já com escolas fechadas. Volta às aulas, mas que algumas escolas não voltarão com as aulas. Isso é um crime, isso é um absurdo. Por que está acontecendo? Porque não paga os terceirizados, não paga o salário, escalonamento de pagamento. Então, existem escolas que já estão fechadas. Antes mesmo delas abrirem, elas já estão fechadas. Creches que também não voltarão às aulas na segunda-feira. Então, esse problema da educação em São Vicente, a gente precisa fazer o arroz com feijão, a gente precisa fazer o básico ali para a gente poder pensar numa educação melhor. Mas, no meu entendimento, educação tem que ser escola período integral, merenda de qualidade, alimentação de qualidade para as crianças. A gente tem que ter escolas que falem uma linguagem dessa juventude que nós temos hoje. Não adianta a gente ter, em pleno século XXI, professores do século XX, uma estrutura do século XIX. A gente precisa adequar isso ao momento que a gente vive. A gente tem que buscar alternativas e fazer com que esses profissionais, que são os educadores, que são pessoas que amam o que fazem, elas têm que fazer isso com gosto, elas têm que
fazer com que elas consigam extravasar dentro daquilo que elas podem fazer. Eu tenho certeza que nós temos bons profissionais na cidade de São Vicente, nós podemos melhorar e muito a qualidade do ensino na cidade. Isso em todas as áreas da educação. A gente tem que fazer com que as escolas sejam atrativas para os alunos, a gente tem que abrir as portas das escolas para os alunos, para a comunidade, a gente precisa envolver esses nossos alunos em atividades esportivas, levando esporte para dentro das escolas. Isso com certeza é algo que faz com que o aluno tenha um gosto a mais de fazer parte daquela escola. Então a gente precisa fazer uma mudança e a gente está hoje trabalhando muito para trazer essas mudanças para a cidade de São Vicente. É uma pena que a atual administração esteja retrocedendo tanto, uma educação na cidade de São Vicente que já foi muito premiada por institutos reconhecidos, uma educação que teve muitos avanços nos últimos anos e, infelizmente, nessa atual administração é um retrocesso. Já passaram por lá cerca de 4, 5 secretários e isso, obviamente, que traz um atraso muito grande, né? Equívocos que foram feitos na educação, como na compra de merendas superfaturadas, que já foram denunciadas várias vezes, compra de livros para robótica, gastando 8 milhões na compra desses livros. Então, são esses erros que faz com que a educação de São Vicente hoje viva um retrocesso e quem tem sido penalizado com isso é o funcionalismo, as pessoas que trabalham na educação e a própria população de São Vicente, que necessita muito das escolas abertas e hoje as escolas estão fechadas, funcionam num período muito menor do que aquilo que deveriam de funcionar. Santana, por não. Nessa equação que é a educação, acho que o fator fundamental é o educador. Ele precisa ser muito valorizado. E quando digo valorizado, não é apenas o pagamento de salário, que também é imprescindível para que ele se sinta valorizado, que ele tenha tranquilidade para desenvolver a sua atividade profissional, de fazer o planejamento de aulas, não ficar preocupado com ações extra-classe, com questões extra-classe. E também criar as condições para que a ação pedagógica seja eficiente. Criar laboratórios, bibliotecas, o uso ainda cada vez mais da interatividade, das novas tecnologias. Logicamente que não precisa ser robótica, né? Mas as novas tecnologias, mais uma ferramenta do século XXI que precisa ser aplicada na educação. Então, o educador é fundamental nesse processo aí de fazer com que a construção do futuro melhor comece desde já. Lembrando que a maior rede, ainda é a maior rede, né? Maior rede de ensino do litoral paulista. Olha, vocês estão tocando num ponto que eu também acho muito sensível, mas muito sensível mesmo. Eu acho que a maior cultura de um povo é a educação. Eu acredito piamente nisso. Acho que com educação não se dá para brincar. A gente tem falado aqui, Boturão, a questão dos serviços essenciais. Então, tirando de lado o carnaval, tirando de lado tudo que nós discutimos aqui, falou de educação, para tudo e vamos falar sério. Educação não pode se brincar. Educação é o essencial, é a formação de toda aquela população. Eu, como falei de direito já aqui, eu vou trazer até uma figura de direito comparado, que é uma figura do direito português, que é do solicitador, aquele que faz o assessoramento, aquele que aconselha. Eu acho que nesse aspecto aí poderia estar aqui o prefeito Billy, a presença de dois que podem ser seu solicitador, pelo menos nesse aspecto da educação. Isso é muito importante, isso não dá para virar as costas para isso. É verdade, a educação é base para tudo, né? Base para a formação de todos nós, não é? E para mais à frente as pessoas poderem galgar os caminhos melhores. E é o princípio, né? Procurarem. É o que o Rogério falou, é o princípio de tudo, né? A educação, ela é a essência, ela precisa estar funcionando numa cidade. E hoje a gente não tem nem o básico, porque a partir do momento que a gente fala que segunda-feira os nossos alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas e a gente sabe que tem unidades escolares fechadas, que tem unidades de creches fechadas, tem unidades de Secof fechadas e que não abrirão na segunda-feira por falta do pagamento, ou seja, o básico ele não faz, ele não paga o salário do funcionário. Como que as crianças vão ser recebidas dentro dessas unidades escolares, dentro dessas unidades educacionais? Então isso tudo nos preocupa muito, porque uma prefeitura, um prefeito,
que não olha para a educação, não tem compromisso com a cidade. Me fale agora o nome da ex-secretária que atuou tantos anos à frente da Secretaria de Educação. Tânia Simões. Tânia Simões, é verdade. Tânia Simões ficou lá há 14, 15 anos. Ficou 14, 15 anos, super premiada a educação de São Vicente, com muitos avanços, conseguimos fazer muitas inovações que deram certo na área da educação, foi super positivo a passagem dela e de toda a equipe que trabalhava com ela, de ponta a ponta, né? A gente tem que lembrar realmente esses momentos importantes que São Vicente viveu. A secretária fica 15 anos no cargo, né? E a linha, o caminho é dado no ritmo, como o Pedro Gouveia explicou aqui, muitos prêmios foram ofertados aí à Secretaria de Educação, à área de Educação de São Vicente. 15 anos no cargo. De repente muda o governo, assumiu o prefeito Bini, temos 4 já, 5? 4, 5 secretários. Mas é uma coisa realmente incompreensível, né? Uma única secretária leva durante... 5 secretários. Ninguém está dizendo aqui que só a Tânia Simões é que pode ser secretária. É lógico. De educação. Mas é um indicativo que alguma coisa está errada. É um errada. indicativo que a coisa está indo para um caminho que não é o mais correto, sem dúvida nenhuma. A gente faz o intervalo e voltamos na sequência com o painel regional. Já. Muito bem, estamos de volta na sequência do painel regional. Eu vou direto na sessão da nossa Cibele Lima, com perguntas, questionamentos, participações de telespectadores nesta terceiro e último bloco do painel, né, Cibele? Isso, vamos começar pela pergunta da Isadora Cruz, do Campo Grande. Pergunta para o Rogério. Você falou em outro programa sobre o Clube Ilha Pochá. Gostaria de saber como anda essa situação, visto que nem Carnaval da Ilha aconteceu. Realmente eu citei um posicionamento que eu ficava triste de ver o Ilha Pochá no estado em que se encontra por conta de um litígio entre o Ministério Público e o clube, uma questão de falta de alguma coisa que falta se adequar ali. Parece que o clube procurou tirar todas as certificações, a VCB, que é a Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiro, tem o alvará da Prefeitura, tem a questão da acústica, mas não se compôs ainda junto ao Ministério Público. Eu já queria, já que estamos falando do Ilha Pochá, e falei do novo Código de Processo Civil, dizer que é uma tendência desse novo Código de Processo Civil a autocomposição das partes. O Estado juiz, ele vai ter a obrigação de estimular a composição das partes. Tanto é que antes de ele marcar qualquer audiência, antes até da parte contestar, ele vai marcar uma audiência de conciliação. E o prazo da contestação para a pessoa se defender só vai contar a partir da conciliação, para que eles não fiquem trocando farpas e depois isso inviabiliza a composição das partes. Já que é uma nova tendência, espero que o Ministério Público, junto ao Clube Ilha Pochá, se componham pacificamente, amigavelmente, para pôr fim nesse litígio, já que eu vejo o Clube Ilha Pochá como um patrimônio não só de São Vicente, mas um patrimônio de toda a nossa região. É verdade. Não sei se o Pedro quer complementar alguma coisa. Precisa, de fato, buscar uma solução para isso, porque o clube é muito importante para a cidade. O clube levou o nome da cidade de São Vicente durante décadas, de maneira positiva. E é necessário que o clube consiga encontrar, junto com o Ministério Público, uma forma de continuar tendo sua vida. Até porque, para que o clube consiga fazer os avanços que precisam ser feitos, ele precisa ter receita. E ele só vai ter receita a partir do momento que ele utilizar o clube. A questão parece que está muito próxima de ser resolvida. A atual diretoria do Clube Ilha Pochá tem trabalhado muito, tenho conversado muito com eles. A questão da sonorização, que precisa de uma adequação maior lá, só que precisa de um investimento. E aí eles propuseram que o Ministério Público tivesse conhecimento do que eles querem fazer, do projeto que eles estão apresentando para o clube, mas parece que o Ministério Público não autorizou que eles fizessem esse teste para que pudesse mostrar o caminho que o clube quer tomar em relação a isso, trazendo uma solução. Então eu acredito que para os próximos dias aí haja esse entendimento. Nós torcemos para que isso aconteça, porque é muito importante para a cidade de São Vicente. Eu só queria te fazer um pedido. Eu moro em Santos, mas você, como é um vereador atuante na cidade de São Vicente, que você ficasse atento para toda essa questão,
para que não vire o Ilhapochá um grande empreendimento imobiliário e nós perdemos toda essa riqueza que é o Clube Ilhapochá. Ficar atento para que, se qualquer movimentação nesse sentido, eu sei que você vai, representa, você luta por isso, eu gostaria... Esse é um grande risco, né? O caminho que as coisas estão tomando, a tendência vai acabar sendo essa, ou seja, não faz nada, a única maneira do clube sobreviver vai ser vender as suas áreas que tem e ali virar um grande empreendimento imobiliário. E nós torcemos para que isso não aconteça. Cibele, mais participações Sim. com a gente? O José Carlos, da Vila Ema, pergunta para o Pedro. Pedro Gouveia, você sabe qual a situação da Fazendinha? O que irá acontecer? Olha, essa questão da Fazendinha é uma falta de responsabilidade da prefeitura, deixar... se criou um bairro ali, Boturão, na Fazendinha, na área continental de São Vicente. É necessário que a prefeitura hoje tome uma atitude, que a prefeitura busque uma solução para aquelas famílias que estão lá, são milhares de famílias que estão lá, abandonadas, com o poder público de costas para essas famílias, onde ali hoje tem um número muito grande de pessoas que moram nessa área. A prefeitura ela não pode deixar as coisas tomarem a proporção que tomou. Ela precisa, de maneira urgente, de maneira rápida, buscar uma solução entre as partes, ou seja, as pessoas que moram ali hoje e o proprietário das áreas invadidas. É necessário que se busque aí uma solução, é necessário que se faça uma regularização dessas áreas, para que não venham novas invasões, para que ali não seja uma área que futuramente vai se tornar totalmente impossível tentar fazer qualquer coisa. Então, a prefeitura precisa agilizar ações para que a gente consiga encontrar ali uma solução para o povo que mora na área da Fazendinha. Muito bem. Cibele, pois não. Maria Cristina, de São Vicente, pergunta: Pedro Gouveia, qual sua opinião sobre o decreto que a prefeitura fez com a EMTU, proibindo o pagamento de meia passagem e nos obrigando a utilizar o péssimo serviço das lotações? Olha, nós já procuramos o deputado Caio França, já procuramos também o deputado Papa, que é um grande parceiro nosso da cidade de São Vicente, para que a gente busque uma solução junto à MTU. Não pode isso prosperar, não pode isso continuar da forma como está sendo feito. É necessário que se faça uma revisão dessa decisão e a gente consiga aí atender também a população de São Vicente que anda no limite da cidade. Perfeito. Bom, quer dizer que o pessoal está pagando mais caro pela Exatamente. E aí acaba tendo que pegar as lotações, sendo as lotações a única alternativa para as pessoas que querem ter um meio de transporte na cidade. Muito bem. Tem mais participações com a gente aí, Cibele? Temos sim. O Custódio Fernandes pergunta: Pedro Gouveia, em relação à Câmara Municipal de São Vicente, os vereadores já não têm aumento há um bom tempo, mas os assessores ganham um salário bem superior aos vereadores. O porquê disso? Veja, os vereadores de fato não sofrem já qualquer reajuste, qualquer aumento dos salários em 2 legislaturas. Agora, em relação ao salário dos assessores, também não tem tido nenhuma mudança. A única questão que mudou recentemente e que trouxe esse assunto em discussão foi a questão de que passou a ser agora um subsídio. Então, não é mais a questão de um salário. Então, o assessor também não terá mais 13º, não terá mais alguns benefícios que tinham antigamente. Sobre o valor do salário do assessor... Mesmo aqueles que são funcionários da casa? Não. Dos assessores direto dos vereadores. Dos comissionados. Que também foram cortados. Eram 3 assessores de cada vereador e hoje são 2 assessores de cada vereador. Então a Câmara de São Vicente ela está tomando algumas atitudes para se adequar às questões indicadas pelo Tribunal de Contas. O Supremo discutiu uma matéria dessa que... prefeito e vice-prefeito teriam direitos ou não a férias, 13º, e realmente ele decidiu, ele manteve a férias e o 13º,
mas com a classificação de que não é um cargo como um funcionário comum, com qualquer outro que tem registrado, CLT e tudo. Ele tem a sua característica diferenciada, mas manteve, eu achei curioso até que ele manteve o salário 13º e de férias. Agora, a Câmara de São Vicente, como todas as outras câmaras, esse ano vai enfrentar essa matéria em relação ao reajuste ou não do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, Sim. porque tem que fazer esse ano. Agora, o que você poder... pensa disso? Você acha que tem que ter reajuste, vereador, ou não tem que ter? Qual é o seu posicionamento? Veja, o salário de vereador na cidade de São Vicente, como eu disse, já há 2 legislaturas não tem um aumento. Vem sofrendo um reajuste a cada ano pela inflação. Então eu acho que isso é suficiente também. Não tem necessidade, porque o vereador ele teria a prerrogativa, teria o direito de estar recebendo 60% do que recebe o deputado estadual. Essa é a legislação em vigor. Mas da mesma forma como o vereador, ele pode não estar sofrendo esse reajuste e estar simplesmente tendo a correção da inflação a cada ano. Acho que isso é suficiente, não votaria a favor aí do aumento comparado aos 60% do salário do deputado estadual. Mais alguém para a gente encerrar, Sibeli? Sim, aqui estão comentando bastante, né, sobre o carnaval e pergunta para o Pedro se ele já tem, né, um candidato para a chapa dele. Candidato para vice? Ainda? Isso. Eu tenho meu candidato a prefeito já. Mas a vice ainda é longe, a gente ainda precisa consolidar todo esse processo. Nós somos pré-candidato a prefeito. Com certeza, se isso, né, venha a se confirmar, a gente vai fazer uma escolha muito acertada, uma escolha que possa contemplar aquilo que é a expectativa de todos os vicentinos. Muito bem, nós vamos fechando aqui mais um painel regional. Pedro Gouveia, obrigado pela presença, até outra, viu? Obrigado, Boturão, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado ao Santana, Eu que agradeço, participando com a gente, como o Rogério, nosso comentarista também habitual. Sibeli, acompanhando a nossa produção e a participação do telespectador, sempre junto conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo e a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.